Vamos conhecer uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo e a ceia do Senhor? Como será que essas ordenanças expressavam a identidade e a fé da igreja primitiva? Qual é o significado que esse símbolo tem para a igreja hoje? Vamos ampliar nosso conhecimento deste tema? A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a terceira parte da nossa aula sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Sejam bem-vindos. Nas partes anteriores desse estudo, exploramos a importância da Igreja de Jerusalém como igreja-mãe, os seus sólidos alicerces, que são o fundamento doutrinário, a perseverança no ensino apostólico e a sua natureza relacional e piedosa. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, recomendo que após esse vídeo você volte e assista para ter uma compreensão completa desta poderosa lição. Os links estão abaixo na descrição, mas não se preocupe, esta parte foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto as anteriores. O batismo. O primeiro símbolo cristão fundamental observado pela Igreja de Jerusalém era o batismo. Após o poderoso sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quando as pessoas perguntaram: "Que faremos, varões e irmãos?", ele respondeu: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados." Versículos 37 a 38 da nossa leitura bíblica em classe. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. O batismo não era opcional ou adiável, mas um passo imediato após a conversão. Como resultado da pregação de Pedro, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 41. A igreja primitiva sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Jesus havia ordenado: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Mateus 28 e 19. Ele mesmo havia dito: "Quem crer e for batizado será salvo." Marcos 16 e 16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Simbolizava a passagem da velha vida para a nova, da morte para a ressurreição, das trevas para a gloriosa luz do Senhor. Para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Pedro deixou isso claro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado." Versículo 38. O arrependimento precedia o batismo. Era preciso ter consciência do sentido deste símbolo de fé. Não era um ritual vazio ou mágico, mas um ato consciente de obediência e identificação com Cristo. O texto diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Versículo 41. O batismo era resultado de uma decisão pessoal, não uma imposição ou tradição familiar. Também era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Paulo mais tarde explicaria que o batismo simboliza a nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6 e versículo 4. O batismo também marcava a entrada oficial na família cristã. Os que eram batizados eram agregados à igreja, conforme o versículo 41 da nossa leitura bíblica em classe, tornando-se assim parte do corpo de Cristo. Nossas igrejas devem valorizar o batismo como um símbolo essencial da fé cristã, não apenas como mais um simples ritual. Devemos ensinar seu significado profundo e celebrá-lo com a devida reverência. Pastores, líderes, preparem adequadamente os candidatos ao batismo. Assegurem-se de que compreendem seu significado e que estão genuinamente convertidos. Não banalizemos este símbolo sagrado. E você, meu irmão, que já creu em Jesus, mas ainda não foi batizado, considere seriamente dar esse passo de obediência. O batismo não é opcional para o cristão genuíno, é um ato de obediência ao mandamento de Cristo. Como sua igreja valoriza e pratica o batismo? Ele é tratado como um símbolo essencial da fé cristã ou como mais um ritual? Se você já foi batizado, compreendes o significado profundo deste ato? A ceia do Senhor.
O segundo símbolo cristão fundamental observado pela igreja de Jerusalém era a ceia do Senhor. Lucas registra que perseveravam no partir do pão. Versículo 42, que é também o texto áureo da nossa lição. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. A ceia do Senhor não era uma observância ocasional ou rara, mas uma prática regular e frequente. Os primeiros cristãos, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. Com base nesse texto, alguns estudiosos sugerem que eles celebravam a ceia do Senhor diariamente. Assim como o batismo, a ceia do Senhor é uma ordenança dada por Jesus. Na noite em que foi traído, ele instituiu este memorial, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22 e versículo 19. A ceia era celebrada no contexto da comunidade, não individualmente. Era um momento de comunhão, não apenas com Cristo, mas também com os irmãos na fé. Se formos estudar as diferentes perspectivas sobre a ceia do Senhor, veremos que a Igreja Católica prega a transubstanciação, ou seja, a crença de que os elementos da ceia, ou Eucaristia, se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo, embora mantenham a aparência de pão e vinho. As igrejas de tradição luterana defendem a consubstanciação. Essa doutrina ensina que, embora os elementos da ceia não se transformem fisicamente no corpo e sangue de Cristo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo encontram-se presentes nos elementos da ceia, sem contudo modificá-los. Outras igrejas dentro da tradição protestante preferem enxergar a ceia do Senhor apenas como um memorial. Por essa perspectiva, a ceia não é um sacramento e, portanto, não transmite graça aos seus participantes. No seu processo formativo, as Assembleias de Deus adotavam uma posição que se aproximava do sacramentalismo visto em algumas igrejas do protestantismo histórico. Posteriormente, as Assembleias de Deus passaram a mover-se na direção que enxerga a ceia do Senhor mais como um memorial. O teólogo pentecostal britânico Donald Gee escreveu: quando é tomada corretamente, a ceia leva a igreja, através de todas as coisas externas, ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do seu evangelho, ao objeto supremo do seu amor. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Embora os elementos da ceia não se convertam no corpo físico de Jesus, nem tampouco que Jesus esteja fisicamente presente em seus elementos, é preciso atentar para o fato de que Cristo está espiritualmente presente na Santa Ceia. Mas quais são os benefícios da ceia? A ceia nos ajuda a lembrar do sacrifício de Cristo. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11 e 24. Ela mantém viva em nossa mente e coração a obra redentora de Cristo. Na ceia, experimentamos comunhão especial com Cristo. Paulo escreveu: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10 e 16. A ceia também fortalece nossa comunhão uns com os outros. Paulo continua: porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10 e 17. Em cada vez que celebramos a ceia do Senhor, proclamamos o Evangelho. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11 e 26. Nossas igrejas devem valorizar a ceia do Senhor como símbolo essencial da fé cristã que ela é, celebrando-a regularmente e com a devida reverência. Não devemos banalizá-la nem tratá-la como um ritual vazio. Pastores, líderes, ensine o significado profundo da ceia do Senhor para o rebanho que você está liderando. Conduzam sua celebração de maneira que os participantes possam realmente encontrar-se com Cristo neste momento sagrado. E ao participar da ceia, faça-o com discernimento e reverência. Como o apóstolo Paulo adverte: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice.
1 Coríntios 11 e 28. Como tua igreja celebra a ceia do Senhor? Ela é tratada como um momento sagrado de encontro com Cristo ou como um ritual rotineiro? Como você pessoalmente se prepara para participar desse momento tão especial? Ao estudarmos como a Igreja de Jerusalém observava os símbolos cristãos fundamentais, descobrimos a importância central do batismo e da ceia do Senhor na vida desta comunidade primitiva. O batismo era praticado imediatamente após a conversão, como um testemunho público de fé e um ritual de entrada na comunidade cristã. Para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados, crido em Jesus e ter consciência do significado desse símbolo. A ceia do Senhor era celebrada regularmente, entende-se que até diariamente, como um memorial do sacrifício de Cristo. Na ceia, os crentes experimentavam comunhão com Cristo e uns com os outros, proclamando o Evangelho até a volta do Senhor. Estes símbolos não são rituais vazios ou tradições opcionais, são ordenanças de Cristo que expressam verdades fundamentais da fé cristã. Uma igreja que segue o modelo da Igreja de Jerusalém valoriza e pratica estes símbolos com a devida reverência. Valoriza e pratica estes símbolos com a devida reverência e compreensão do seu significado profundo. Ao mesmo tempo, evita tanto o ritualismo vazio quanto o desprezo por esses símbolos sagrados. Como sua igreja pode valorizar mais plenamente esses símbolos cristãos? Que ajustes são necessários para alinhar-se mais completamente com o modelo da Igreja de Jerusalém? Na próxima parte dessa aula, vamos descobrir por que a Igreja de Jerusalém é considerada um modelo a ser seguido por todas as igrejas. Quais características fizeram dessa igreja um padrão para todas as gerações? Como ela manifestava reverência, acolhimento e adoração? Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a quarta parte dessa aula for ao ar. Responda nos comentários qual dos símbolos cristãos mais impactou você nesta aula. Como você pode aprofundar sua compreensão e vivência desses símbolos? Você é uma peça fundamental para o crescimento dessa nossa comunidade de estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com líderes e membros da tua igreja que precisam conhecer o significado profundo destes símbolos cristãos fundamentais. Não perca a quarta parte dessa aula, onde exploraremos uma igreja modelo e descobriremos as características que fizeram da Igreja de Jerusalém um padrão para todas as gerações. Até lá! Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida.